Um homem teve um sonho de fazer um carro brasileiro e deu o nome dele aos jipes de fibra que invadiram ruas e estradas. Um dos maiores engenheiros da história do Brasil, naturalmente de Franca, interior de São Paulo, foi formado pela Politécnica da nossa querida cidade. Nascido na cidade de Franca em 26 de março de 1926, Gurgel foi um brilhante engenheiro e industrial brasileiro, sendo responsável por, em 1969, montar a fábrica Gurgel, responsável por produzir veículos 100% nacionais. Essa fábrica, inclusive, foi um sonho que Gurgel alimentou desde sua juventude. Para tanto, cursou engenharia na Escola Politécnica de São Paulo. E ainda, como estudante, apresentou um projeto de carro com 2 cilindros que foi batizado como Tião. Nesse momento de sua vida, inclusive após quase ser reprovado, se escutou bem, reprovado, ele ouviu de um de seus professores: carro não se fabrica, Gurgel, se compra. Exatamente, o professor tinha pedido para fazer um projeto de um guindaste de coluna, e eu, para surpreender o professor, projetei um carro pequeno. Por incrível, eram 2 cilindros. E quando entreguei ao professor, o professor me disse: Gurgel, eu não vou ver esse projeto, e se você não entregar o guindaste de coluna em tempo, você vai ser reprovado. Mas, professor, eu entrego o guindaste de coluna, mas dá uma olhada no projeto. Eu não vou ver o projeto, Gurgel, porque vou te dizer uma coisa: carro não se fabrica, carro compra-se. E carro é objeto de multinacionais, não para brasileiro. Há vários anos nós já temos uma indústria automobilística instalada no Brasil. Após passar por esse sufoco, o jovem engenheiro cursou pós-graduação nos Estados Unidos e chegou a trabalhar na Buick Motor Corporation e na General Motors, GM, locais onde conquistou importante experiência para realizar seus sonhos anos depois. No ano de 1958, após voltar ao Brasil, chegou a criar uma empresa de moldagem de plástico, conhecida como Molprest, e tornou-se fornecedor de vários empreendimentos brasileiros. O engenheiro, mesmo iniciando sua carreira empreendedora com a sua empresa de plástico, sempre quis desenvolver uma tecnologia automotiva que fosse brasileira, usando capital brasileiro. Ao criar seus primeiros veículos, Gurgel ficou famoso por usar carroceria de fibra de vidro e também por ser um homem contrário ao uso do álcool de cana-de-açúcar. Para a fabricação de combustível, segundo suas palavras, abre aspas, terra foi feita para produzir alimentos e não combustíveis, fecha aspas. Mesmo com essa crença, Gurgel fabricou alguns poucos carros movidos a álcool. Seu sonho de fabricar veículos se consolidou em 1969, quando, na cidade de Rio Claro, fundou a Gurgel Motors S.A. Em 1972, Gurgel abandonou seus outros projetos e passou a se dedicar exclusivamente à produção de veículos. O sonho se torna realidade. No ano de 1975, a ideia de Gurgel começou a se tornar uma realidade palpável. Nesse ano, começaram a sair os primeiros veículos utilitários voltados para fora da estrada. Após essa primeira linha, em 1981, a Gurgel foi a responsável por lançar o primeiro veículo elétrico da América Latina. O modelo possui um nome bastante curioso, Itaiapu E500. Essa pequena van elétrica era recarregada em uma tomada doméstica, mas seu desempenho não era dos melhores, não ultrapassando os 70 km por hora. Sua bateria, que representava 25% do peso do carro,
tinha uma vida muito curta e acabou auxiliando para que o carro fosse um fracasso de vendas. Apesar disso, Gurgel ainda acreditava que o futuro eram os carros elétricos. E mesmo sem produzir mais veículos desse tipo, continuou a pesquisar para chegar a um modelo economicamente viável. No ano de 1986, a empresa lançou um modelo chamado de Tocantins e o Carajás, um veículo utilitário esportivo que utilizava o motor VW 2.0 a água e com tração traseira. Os modelos tiveram bastante aceitação por parte dos consumidores, chegando até mesmo a fazer parte de frotas oficiais de órgãos públicos e policiais. O primeiro carro brasileiro. Enquanto lançava vários modelos, a empresa trabalhava em segredo em um projeto bastante especial e ambicioso, um carro produzido todo com tecnologia nacional, conhecido como carro econômico nacional. O Senna queria criar um veículo de fácil acesso à população, que fosse econômico e tivesse manutenção simples e barata. No fim de 1987, começaram a ser produzidas as primeiras unidades desse projeto e, em 1988, a ideia se consolidava, com o nome de BR-800. O feito da empresa foi tão grande que o governo federal, de maneira solidária, aceitou que o carro pagasse apenas 5% do IPI, enquanto os demais carros pagavam 25% ou mais dependendo da cilindrada. O BR-800 possuía carroceria de fibra de vidro sobre um chassi tubular. O motor tinha 2 cilindros e era refrigerado, além de possuir um carburador e ser movido a gasolina. Sua força chegava a incríveis 33 cavalos. Apesar de todo o otimismo que circulou o projeto, um dos principais objetivos não foi atingido: o preço. Nos primeiros anos, todas as unidades fabricadas eram voltadas a quem comprasse algum lote de ações da Gurgel. Mesmo com esse tipo de venda, o sucesso do carro foi imediato, existindo, inclusive, quem conseguisse revendê-lo com até 100% do que for investido na empresa. É que a ideia de um carro totalmente brasileiro despertava um generalizado nacionalismo ufanista. Em 1990, quando o carro começava a ser vendido sem as ações e parecia surgir uma potência brasileira no mercado automobilístico, o governo resolveu isentar todos os carros com motores menores de 1.000 cilindradas do pagamento do IPI. Abre aspas. Em uma espécie de traição a Gurgel. Fecha aspas. Assim, a Fiat lançou quase instantaneamente o Uno Mille pelo mesmo preço do BR-800, mas que oferecia mais espaço e desempenho. No ano de 1991, o BR-800 foi redesenhado, com melhorias no interior e na transmissão, passando a ser conhecido como BR Supermini. Entretanto, nem mesmo essa tentativa de se manter vivo deu certo. Em 1992, a Gurgel Moto entrou em corcodata. E os lançamentos do Chevette Junior Gol 1000 em 1992 e, respectivamente, 1993, ambos desfrutando da mesma vantagem fiscal do Uno Mille, deram um golpe de misericórdia na empresa brasileira. A empresa acabou fechando suas portas e no final de 1996 estima-se que, se tivesse mais alguns anos de vida, teria conseguido produzir um carro barato e de fácil acesso a todos: o Delta. Sofrendo do mal de Alzheimer durante 8 anos, João Gurgel morreu no dia 30 de janeiro de 2009, aos 82 anos, na sua casa na cidade de Rio Claro. Esse aqui é o resumo que eu trouxe
claro, com cheio de generalizações, né, para ter informações mais densas em relação a isso. Eu sugiro a leitura dos livros disponíveis deles, que são 2, eu vou deixar aqui na descrição. Também há vários documentários aqui no YouTube falando sobre essa trajetória dele, também interessante para pegar a história de maneira mais densa, né? E além disso, é mais um dos poucos brasileiros que tivemos que mostra que é possível a gente fazer o que a gente quiser de uma forma digna e honesta, né? No vídeo anterior, inclusive vou deixar aqui no card, falamos sobre o Barão de Mauá, outro grande brasileiro que fez coisas visionárias, igualmente o João Gurgel, mostrando que a gente pode fazer coisa que impacta o país todo, né? Basta a gente querer parar de se vitimizar. Fácil não é, como não foi para eles, mas que é possível sim. E também, para quem quer reforçar o conteúdo adquirido nesse vídeo em forma de leitura, tá aqui no blog. Tá lá todo o contexto de forma digitada para você ler e internalizar mais esse conhecimento, pegar mais algum ponto que às vezes você deixou passar aqui no vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos também que gostam de pessoas de sucesso, que inspiram, né, que dá vontade de você colocar para frente e fazer aquele sonho. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Bom, eu conheci, entrevistei muitas vezes e, claro, como todo brasileiro, torci por João Conrado do Amaral Gurgel. A fábrica dele virou um fantasma em Rio Claro, São Paulo, como a gente viu aí, e daqui a pouco nem existirá mais. Como não restará nenhum carro nas ruas com o tempo, mas ficará o exemplo, sem dúvida, de um brasileiro que acreditou nele e no Brasil. Ele fez um pedaço. Um dia, alguém fará o restante.